Estamos nos Jogos Olímpicos e ontem eu ouvi melhor, numa notícia que deu no sítio de notícias, que a Rebeca Antunes, que é uma ginasta brasileira, Andrade, está quase o Antunes, só muda ali algumas letras, mas pronto, vocês sabem quem é. É a atleta olímpica brasileira que mais títulos olímpicos tem, mais medalhas olímpicas tem. Para isso, ela teve que se esforçar imenso, como todos os atletas, mas de uma forma muito peculiar. E porquê muito peculiar? Ela foi operada 3 vezes ao joelho. Ela, houve várias vezes uma temporada, e para fazer os treinos tinha que correr da sua casa ao centro de treinos, que são 2 horas, e voltar para casa, que são outras 2 horas. Para continuar a treinar, os treinadores fizeram uma vaquinha de forma a que ela pudesse continuar a treinar, okay? Para que ela não desistisse de treinar, porque ela tinha talento. E depois, como se não se bastasse, o irmão, ao ver o talento que ela tinha, arranjou uma bicicleta, uma fábrica de reciclagem, arranjou uma bicicleta para ela poder ir fazer os treinos. E ela fez os treinos. Resumindo e concluindo, ganhou não sei quantas medalhas olímpicas. É a atleta brasileira que mais títulos olímpicos teve. E isso faz lembrar uma história relativamente do meu podcast. Chama-se David e Golias. Ora bem, David e Golias, como no próprio nome diz, e todos nós sabemos a história do David e Golias, David derrotou Golias. E todos nós, quando nós ouvimos essa história, pensa que alguém muito pequenino, muito frágil, muito menino, muito miúdo, consegue vencer um gigante de 2,40 metros ou 2,50 metros, muito forte, muito guerreiro. Tornou o impossível é impossível. Mas como é que isto é possível? Portanto, essa história foi mal contada. Foi mal contada porque David usou a sua funda e a sua pedra para derrubar um gigante. Portanto, assim, quando o gigante viu David a correr em sua direção, disse: mas tu vens-me atacar com paus e pedras? Só faltava dizer fedalho. E o que é certo é que ele venceu. E essa história sempre me fascinou desde miúdo. E por isso mesmo, nesse meu podcast, há duas histórias que me tocou imenso, que revelei. A primeira foi Vítor Cardoso. Vítor Cardoso era um jogador promissor de futebol madeirense. Jogou no Nacional, antes do Nacional jogou no Cancel, depois foi para as camadas jovens do Nacional, onde deu nas vistas. E os olheiros do Sporting viram que ele tinha potencial. E não vou dizer se calhar como o Cristiano Ronaldo, porque isso não consigo dizer, mas tinha potencial. Então foi jogar para as camadas jovens do Sporting, de forma que consiga potencializar ainda mais o seu potencial. E assim foi. Chegou às camadas jovens da Seleção Nacional, dos Sub-16, chegou a ir a campeonatos europeus, chegou a ir a vários torneios, dando-se nas vistas. Até o dia em que a mãe matou-se através de uma ingestão de veneno para ratos. A partir daí o mundo dele desabou por completo. Ele não sabia disso, mas desabou. Passados uns tempos da morte da mãe, ele encontrou uma mulher que se apaixonou e que se casou. Foram felizes para sempre, adoraram, amavam-se. Até o amor era uma coisa bonita. Estavam a vir no Cancel, na casa da sogra, resolveram: não, vamos agarrar em nós dois e vamos para Londres, vamos ver os nossos objetivos, o nosso sonho, que é construir uma família em Londres. E fiz o que foram. Foram para Londres, onde tiveram o seu filho, o primeiro e único filho do casal. O que acontece é que o trauma da morte da mãe nunca largou a cabeça do Vítor. Então o Vítor, de uma forma possivelmente inconsciente, mas não sou psicanalista, mas digamos assim, de uma forma inconsciente, acho que ninguém vai para os copos de uma forma deliberada. Quer dizer, há pessoas que vão, mas neste caso não é. E de um dia para o outro tornou-se alcoólico, que levou à destruição do seu casamento,
que levou a trazer aqui, voltar à Madeira, em viver longe do filho, em ter uma vida muito sombria. Muito sombria. Conheci-o no passado mês de março, em que o olhar dele era um olhar que conhecia perfeitamente aquele olhar. Um olhar vazio, sem alma. Conheci-o numa formação de desenvolvimento pessoal, onde nós tivemos 3 dias inseridos num hotel Casino Park, fechados, e que nós choramos, nós rimos, nós largámos todo o nosso podre a toda a gente, a todas aquelas pessoas que eu não conhecia de parte nenhuma, incluindo ele. Lembro perfeitamente, nesse sábado à tarde, olhei para a cara dele e pensei, ele não vai chegar até domingo. Ele, de certeza absoluta, durante este período, vai ali para uma varanda e vai jogar-se de cabeça. Porque era um olhar tão triste, tão triste, tão triste, que eu pensei, muito sinceramente, não havia viver mais. O que é certo é que no domingo, ao final do dia, ele apareceu à minha frente, com um sorriso de orelha a orelha. De orelha a orelha. Era uma coisa encantadora. O olhar dele passou de um olhar vazio, negro, sem alma, para um olhar cheio de vida, cheio de esperança, cheio de fé. Encontrei-o há relativamente pouco tempo, poucas semanas atrás, e perguntei-lhe então, como é que vai a vida? E ele, olha, arranjei uma rapariga, uma namorada, vivo com ela, desde praticamente 3 semanas ou 4 semanas após aquele encontro, nosso encontro que nós temos em março, e estou feliz da vida. Estou agora a ter o curso de treinador de futebol e quero começar a dar curso aos treinadores, às camadas jovens de futebol. Eu olhei para ele e ele foi uma das razões que disse, bem, acho que está na altura de eu também sacar dentro da minha gaveta o meu sonho relativamente ao basquete. Então comecei também a começar a ter o curso de basquete. Uma outra história que me cativou imenso, e não se preocupe, é só 2, que vocês adormeçam, por favor, estou com uma cara que... Foi de um fulano que trabalhava no hospital na Mor há 30 e tal anos, não aqui no Funchal, no hospital no Norte. E então o objetivo dele, a função dele, era os mortos quando chegavam à morte, ele tinha que vesti-los, okay? E tinha que prepará-los para o funeral. O que é certo é que isso mexeu muito com o seu interior. E então, para minimizar a dor, começou a beber. Ele e todos os seus colegas. Então, para que os chefes ou os superiores não verificassem que eles estavam a beber, eles agarravam nas garrafas vazias e metiam dentro dos caixões. Porquê? Porque era o último lugar do mundo onde as pessoas iam ver se tinha alguma garrafa vazia. Não podiam pôr dentro do caixote do lixo, porque a rapariga da limpeza no outro dia de manhã ia ver que havia garrafas vazias. Então metia dentro dos caixões. Ou seja, o morto ia ser enterrado com várias garrafas vazias. E ele disse uma vez que, às vezes, agarravam no caixão para levá-lo para o transporte, para o cemitério, e havia um O que é certo é que ao longo do tempo isto foi se tornando cada vez pior, e se calhar, muito possivelmente, o morto devia estar coberto de garrafas, digo eu. É claro que este homem, como aconteceu com o David, também ficou alcoólico. Então, alcoólico, descobriram o que estava a acontecer e ele foi despedido. Entrou numa espiral negativa, não conseguia dar a volta até um dia, por milagre, digamos assim, ele resolveu se levantar e ir à vida, a se tratar, conseguiu, e acima de tudo, está agora a dar aulas nas escolas dos efeitos nocivos da bebida. Não vou dizer o nome dele porque ele pediu confidencialidade. Vamos chamar de António. O António tem esta função. É ensinar aos mais jovens malefícios da bebida.
Agora eles perguntam, o que tem a ver isso com David e Golias? Tudo a ver. Eu disse no início que David matou Golias com uma funda e uma pedra. Usou aquilo que ele tinha de mais, o seu ponto forte, porque ele era pastor. Não é? E o pastor, quando guardava os seus rebanhos, ele ia atrás dos leões e dos ursos que atacavam as suas ovelhas e matava-os com uma funda. E assim, ao olhar para um guerreiro alto, intimidante, como Golias, jamais em tempo algum ele podia usar as mesmas armas do que Golias teve. Estas pessoas que acabei agora de contar, estes exemplos, foram assim. Usaram os seus pontos fortes. E qual é o seu ponto forte? A coragem. A coragem de não desistir. Não vou dizer de vida, mas não desistir dos seus sonhos, não desistir do que é mais importante. E foi isso que aconteceu. São pessoas de sucesso. Não são pessoas multimilionárias, mas são pessoas felizes. E ao fim e ao cabo é aquilo que nós todos nós queremos. Ser felizes ao fim do dia, certo? A mensagem que vos dou hoje, e que vocês espero que nunca se esqueçam, ou pelo menos quando ouvirem o meu podcast, se ouvirem o meu podcast, naqueles dias em que o céu está completamente cinzento, com nuvens carregadas de chuva, em que parece que tudo vai desabar em cima da nossa cabeça, olhem bem para o céu. Vai haver sempre uma parte do céu, mesmo que seja bem pequenininha, que é azul. E agarrem nesse ponto e foquem perfeitamente, muito bem, nesse ponto azul, porque isso é que vos vai trazer, não a salvação, mas vai-vos trazer a felicidade, tal como eu disse há pouco relativamente ao Vítor e ao dito cujo António. Só vou acabar aqui com uma frase de uma pessoa que eu tenho uma enorme consideração e que já não se encontra entre nós, que ele disse uma vez que blocos, Bush, não fazem bloquear afundantes. Afundantes é do plástico que eles gostam. Se algum dia a vida vos der pedras, construam castelos. Obrigado.